7 de outubro não é somente o dia dos crimes do terror do Hamas, é também da ampliação do apartheid da Palestina e de uma limpeza de seres humanos na faixa de Gaza que acontece há 2 anos. O jornalista Breno Altman ajuda a explicar o que acontece. Vamos falar sobre o assunto com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Vamos lá, Pedro, vamos enfrentar aí o assunto. O que nós temos para falar a respeito hoje? Vamos falar bastante a respeito disso, né, Ana? Não dá para passar o 7 de outubro e não entrando na propaganda sionista, né? É importante, ninguém daqui da equipe endossa a ação terrorista, a questão não é essa, mas a questão é a Nakba, é o extermínio de palestinos que acontece desde 1948, e o Opera Mundi faz um excelente trabalho. E até, Ana, esse é o corte polêmico. Eu tinha conversado com você sobre um outro corte. A gente criticou aqui abertamente aqueles podcasts, né, de direita, o Três Irmãos e tal, mas tem uma fala do Breno Altman com um rabino sionista no Três Irmãos que eu tenho que trazer no dia de hoje, que é importante. E, enfim, vamos começar aqui pelo texto do Opera Mundi sobre esses 2 anos que a gente enfrentou, né, gente? 2 anos depois, genocídio em Gaza. Opa, acabei de fazer uma caquinha, gente. Peraí. Agora voltou ao normal. 2 anos depois, genocídio em Gaza é legado de destruição dos palestinos, afirma pesquisador. Rodrigo Ayup destaca a crescente mobilização internacional como pressão global contra ataques de Israel. Ataques diários de Israel. É o texto da Tabita Ramalho. O genocídio de Israel em Gaza, que já matou ao menos 67.160 pessoas e feriu 169.679 desde outubro de 2023, representa um legado de destruição da população palestina, dos direitos humanos e da dignidade humana deles. É o que avalia o pesquisador do Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense, a UF, Rodrigo Ayup, após 2 anos de ataques contra o enclave. Não colocamos uma vida mais importante do que a outra, sobretudo quando falamos de vidas civis. Mas estamos falando de um número exorbitante, mais de 66 mil pessoas, destruição de cidade, de infraestrutura, muitas pessoas morrendo de fome e uma violação de um cessar-fogo que foi acordado no final de janeiro de 2025 e que, em março, já foi violado. Então já há números altos de morte de palestinos depois que o cessar-fogo entrou em vigor, diz ele. A ação militar de Israel no território palestino é história, mas escalou em 7 de outubro de 2023 após uma ofensiva do Hamas. A resposta israelense está sendo diária contra o enclave e é constantemente denunciada por líderes políticos, organizações sociais e de direitos humanos, além de cortes internacionais. E a gente sabe, Ana, por que eu estou trazendo esse assunto aqui, né? É sempre complicado falar do genocídio na Palestina, porque os judeus que se identificam com o sionismo dizem que quando você faz críticas ao Estado de Israel, você está sendo antissemita. Então, gente, eu trouxe aqui um corte de um podcast para desenhar para vocês. É literalmente um rabino sionista tentando argumentar com um judeu anti-sionista. E o Breno dá o argumento mais humanitário possível, tá? Não é simplesmente um ataque. Gente, tá tendo um genocídio tweetado. E é o que o professor aqui da UF falou. É um legado de destruição da população palestina. É destruição sistemática. E Ana, você que é da comunicação e eu também, analisa a postura do Rabino e a postura do Breno para vocês verem o que é uma defesa bem feita e outra que não é tão bem feita assim. Vamos lá? Deixa eu botar aqui o som e vamos lá. É pesado, tá, gente? Peço desculpas aí por pesar o clima, mas é necessário. Não tá passando o áudio aqui, Pedro. Não tá passando o áudio? Peraí. Vamos acertar agora isso. Deixa eu parar de compartilhar um segundo, que agora vai passar o áudio. É a tela inteira e eu esqueci de ativar o áudio. Boa, Pedro Zapata. Você faz as coisas erradas, aí você acha que o negócio vai funcionar? Não vai, Pedro Zapata. Então volta um pouquinho. Pergunta é. Entrou? Só, que é a pergunta, né? Obrigado.
segundo a ideologia de esquerda, pela qual você milita. Daqui a 1000 anos, Breno, se a gente não tiver conseguido fazer a justa reparação histórica com aquilo que foi feito com os indígenas aqui no Brasil, pelos colonizadores, os indígenas vão perder esse direito, o direito que eles têm, os direitos que eles têm à terra. Eles vão deixar de ser considerados. Ele está comparando a formação do Estado de Israel com o massacre de indígenas na América Latina. É uma loucura completa, mas vamos ver até onde isso vai. Esse é o ponto. Eles vão deixar de ser considerados a população nativa do Brasil, ou a população branca passaria a ser considerada nativa por conta do lapso temporal. Breno, você teria 5 minutos. 7 minutos. Eu vou te dar mais 2, são 7 minutos. Rabino, infelizmente, eu acho que a sua fé religiosa, que eu respeito muito, lhe está cegando aos fatos. O que nós estamos assistindo na faixa de Gaza é genocídio, essa palavra que não consegue sair da sua boca. É genocídio. São sucessivos crimes contra a humanidade, Rabino, denunciado por todo o mundo. Até aliados de Israel, como alguns países europeus, já denunciam os crimes de lesa humanidade cometidos pelo regime sionista. Eu vou repetir mais uma vez. A Corte Internacional de Justiça está processando Israel por crime de genocídio, Rabino. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandato de prisão contra Netanyahu. Há vozes no interior da sociedade israelense, até mesmo ex-primeiros ministros, que denunciam Netanyahu por crime de lesa humanidade. As informações que são prestadas por Netanyahu com seu Kerry Code não passa de algo farsesco, que todo mundo já desmentiu como uma fantasia, uma grande mentira. Parte da Hasbará, da guerra de informação travada pelo regime sionista. O que nós estamos assistindo hoje é a morte em escala industrial dos palestinos. Essa informação de que o percentual de civis é pequeno, um dos menores da história, eu gostaria de saber de onde o senhor retirou essa informação, porque essa informação não corresponde aos dados da CIA. A CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, informou no ano passado, quando ainda eram 53 mil os mortos e finalizava o governo de Biden, informou o secretário de Estado que dos 53 mil mortos registrados na faixa de Gaza, somente 13 mil eram de militantes do Hamas. Informe da CIA. Eu estou fazendo aqui uma proporção. Na medida em que subiu de 53 para 66 mil os mortos, é possível que tenha subido de 13 para 17 mil o número de militantes do Hamas que tenham sido assassinados. O percentual de população civil que está sofrendo de forma planificada pelo regime sionista é brutal. Mulheres e crianças. O senhor mesmo já deve ter assistido as imagens a esse respeito. Crianças morrendo, desarmadas, mulheres sendo assassinadas. Fome disseminada pela faixa de Gaza. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando lá, Rabino. O senhor não pode deixar que a sua fé religiosa, que eu respeito, o segue diante da realidade. O senhor é um homem de bons valores. Eu percebo isso, que o senhor é um homem de bom coração. Não é possível que a sua fé religiosa o segue. Não é possível que isso aconteça. Quanto à sua pergunta, eu respondo da forma mais simples possível. O senhor está fazendo a sua pergunta uma comparação descabida. Por que ela é uma comparação descabida?
Porque, na verdade, o paralelo que deveria ser feito é o oposto. Faria algum sentido para o senhor, que mora na cidade de São Paulo, que os guaianazes batessem na porta da sua casa e dissessem: há 500 anos nós morávamos aqui, agora o senhor trate de sair da sua casa, que a sua casa é minha, porque nós somos o povo originário. E que assim se repetisse por todo o Brasil. As mais distintas nacionalidades indígenas reaparecessem nas cidades e dissessem: todo esse território me pertence, porque nós somos o povo originário desse território. Ana, esse aqui é o resumo de tudo que tá acontecendo. Assim, se eu fosse colocar num resumo único, e assim, o Breno, gente, não é só que ele é judeu, o pessoal lembrou aí do chat. O Breno tem um outro debate, que eu não vou trazer aqui no Meteoro, mas foi bastante interessante. O Breno debateu com o Paulo Bilinski. O Paulo Bilinski não merece palco nenhum. Mas o Breno falou na cara do Paulo Bilinski, porque o pai dele fez parte de uma tropa SS ligada aos nazistas da Ucrânia, que essa tropa SS tinha assassinado a tia-avó dele, que é polonesa. Então, gente, as pessoas que passaram pelo Holocausto sabem reconhecer o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não é um paralelo exagerado. A gente tem que parar com isso, porque o outro lado não consegue nem olhar para ele enquanto ele lança os argumentos. Que é criança morrendo, é mulher morrendo. É um extermínio de uma etnia. É apartheid, é colonialismo. É a avó, exatamente. Desculpa, Ronaldo, eu falei errado. É a avó dele. E então a pergunta que ele se faz, sabe? Até onde a gente vai ter, e isso não é antissemitismo, gente, mas há uma porção de pessoas ligadas ao judaísmo que estão cegas. Estão cegas nesse genocídio. Estão achando que é a defesa da Israel, das escrituras, e não tem absolutamente nada a ver. É uma guerra de procuração com financiamento estadunidense. É importante lembrar muito. A gente fala muito do Trump, né? Mas Biden é responsável pelo que está acontecendo agora a partir do dia 7. Obama fez coisas terríveis no Oriente Médio. Isso não é uma exclusividade dos republicanos. Então, é muito difícil trazer esse corte, sabe, Ana? Mas acho que a gente precisa. Aí vão trazer toda a propaganda de Israel. Sim, eu não tô passando pano, gente. O que aconteceu no dia 7 de outubro foi grave. Foi muito grave. Mas disso a matar 60 mil pessoas, eu acho que vocês estão se parecendo mais com o outro lado. É isso, Pedro. Não tem. Não tem o que justifique um genocídio, não tem o que justifique a eliminação sistemática de uma população inteira. A gente não pode dizer isso em relação ao povo judeu. Não tem nada que justifique a eliminação do povo judeu, não tem nada que justifique a eliminação do povo palestino. Sabe, não tem. Eu acho que nesse momento, assim, é só com muita defesa. E aí não é uma defesa religiosa, é uma defesa ideológica, para você continuar justificando e continuar achando que há qualquer tipo de proporcionalidade nessa reação. E aí eu tenho que concordar mesmo com o Breno. Não tem proporcionalidade na eliminação dessa quantidade de civis. Sabe, a gente aponta muito para mulheres e crianças, mas assim, as táticas, as estratégias de ataque já ultrapassaram há muito tempo, e eu sempre me sinto muito. Me parece muito errado falar isso. Ultrapassaram qualquer tipo de regras de guerra, entende? Eu acho isso um absurdo, né? Mas enfim. Mas mesmo na guerra tem regras, e todas as
sabe? Os limites já foram ultrapassados há muito tempo, né? E tem um motivo pelo qual continua se dando apoio, aí alguns países continuam dando apoio para essa guerra, que é um interesse. É um interesse geopolítico. Né? Então, no momento em que há esse interesse, parece que um genocídio simplesmente não está acontecendo. Quando está acontecendo, a olhos vistos na frente de todo mundo. E não adianta, eu sei que a gente fala, a conta vai chegar, a história vai cobrar e tudo mais. A história pode cobrar o que for, não vai reparar o genocídio que está de fato acontecendo, não. A gente fez um corte sobre a gente fez uma corte sobre a Greta Thunberg essa semana e eu lembro que até eu mandei no grupo do Meteoro, a Ana estava chocada e assim, se torturaram uma ativista do calibre da Greta Thunberg, e foi o que ela falou no discurso dela. Ela falou, eu poderia ficar horas falando sobre os maus tratos que Israel fez comigo. Mas a questão é a seguinte, as pessoas estão morrendo agora na faixa de Gaza. Isso precisa parar agora. A prioridade são as pessoas ali. Elas estão morrendo de fome, elas estão sendo fuziladas. É essa que é a questão. Quando a Ana fala essa questão de uma hora a história vai cobrar. Não, a história, gente, a história era implacável. A história não se importa com nós, né, Ana? Ela acontece. A história não se importa com a gente e ela está acontecendo agora. Ela não vai cobrar depois, ela está acontecendo agora na nossa frente e o que é que a gente está fazendo a respeito disso? Ficamos por aqui, Pedro? Já passamos. Ficamos por aqui. Tem gente que, quando a história tá passando, prefere olhar para baixo, que nem o Rabino diante do Breno Altman. Pô, Pedro, exatamente. Não é a primeira vez que isso acontece. E pelo jeito, enfim, continua acontecendo. Enfim, vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá, coragem.